Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruno H com Transgressão. Como vocês podem ver, eu estou em outro ambiente, né? Vim morar com minha namorada e estou arrumando algumas coisas, então tá um pouco de zona. Mas vamos lá. Hoje nós falaremos um pouco sobre a questão da hiper e da hipossensibilidade. Eu não tenho hipossensibilidade, mas eu vou falar um pouco sobre, né? Já que pessoas dentro do espectro autista normalmente têm o TPS. Então, vamos lá? Bom, vocês devem ter notado que eu estou com outra roupa. Infelizmente o vídeo que eu gravei estava com muito barulho. Aqui perto tem construções, tem uma avenida, muito barulho de carro, muito barulho de moto. Tô me adaptando ainda a essas questões, né? Então, peço desculpas. E me falem, por favor, né, se vocês gostaram do enquadramento. Pretendo dar uma arrumadinha aqui, mas por hora é isso. Vamos ao vídeo. Primeiramente, o que é o TPS? O TPS é o transtorno do processamento sensorial. Ou seja, nós, pessoas autistas, mas não só pessoas autistas, tem esse TPS, né? Por ter uma dificuldade de compreender determinados estímulos sensoriais. Tanto para mais, que se chama hipersensibilidade, quanto para menos, que se chama hipossensibilidade. Se dá nos sentidos, né, que a gente tem. No meu caso, por exemplo, quando eu era mais nova, já é algo que não me acontece hoje, mas eu tinha um incômodo sensorial, né, do cheiro do pão de alho. Era um cheiro assim que me perturbava, era um cheiro que eu sentia um cheiro de lixo mesmo. É muito bizarro, e eu sentia de muito longe assim. Hoje em dia eu já consigo comer pão de alho. Hoje em dia o cheiro já não me incomoda mais. Enfim, vai entender por que isso acontece, né? Eu realmente não tenho uma explicação para isso. Também eu tenho muita sensibilidade tátil, ou seja, com o toque, né? Qualquer toque leve no meu corpo, assim, me arrepia, é um negócio muito intenso mesmo. E eu tenho sensibilidade até com a questão do ar, na questão tátil. Por exemplo, se o ar tá muito quente, as minhas mãos, assim, ficam muito incomodadas, eu preciso de um umidificador de ar para ar ficar mais molhadinho, e eu sinto assim uma diferença absurda, sabe? Eu percebo muito essa questão da umidade do ar, né? Tanto eu consegui perceber um pouco melhor isso quando eu fiz uma viagem, né, com a minha namorada lá para São Vicente. Passei 3 semanas lá, e lá, por ser uma cidade praiana, uma cidade do litoral, né, perto da praia, era uma diferença muito grande. E eu também, um avião. Tá difícil gravar sem barulho aqui, mas vamos lá. Eu também já morei na Baixada Santista por um tempo, e eu realmente não tinha tanto incômodo sensorial como eu tive me mudando para São Paulo e agora me mudando para Osasco, né? Aqui o ar é, enfim, absurdamente seco. Também eu posso falar da questão dos sons, né? Principalmente com fone de ouvido, eu consigo perceber um aumento de som assim muito desproporcional. Tanto eu abaixo o volume e eu consigo ainda ouvir ele mais alto do que estava, sabe? Então é um incômodo que eu tenho. Isso também se dá nos ambientes no geral, né? Com qualquer barulho, tudo, mas eu sinto menos essa percepção de estar mais alto. Acho que por conta também de eu conseguir ter um controle, né, pelo menos no computador, né, de qual é o volume, e conforme eu diminuo o volume não faz sentido ele aumentar, né, na minha cabeça. Então eu consigo perceber a partir daí bastante essa questão da hipersensibilidade ao som. Também eu tenho uma hipersensibilidade muito grande à temperatura, né, não só da questão, como eu já citei, né, do ar seco, né, que me incomoda sensorialmente, assim, né, de eu precisar molhar minhas mãos. Isso era algo que eu fazia com muita frequência, de colocar as mãos debaixo da torneira e ficar lá, né? Agora com um umidificador já facilita um pouquinho a minha situação, né? Mas, por exemplo, uma geladeira, se eu tô com um shortinho muito curto, tudo, qualquer ventinho que dá eu já fico doente, sabe? Às vezes o calor, eu sinto calor muito intenso. E daí junta também, além dessa questão do TPS, né, que muitos autistas têm, junto à questão da TAG. A minha ansiedade, quando eu estou ansiosa, eu fico muito calorenta e começa a oscilar muito a temperatura e vira uma loucura, de verdade é uma loucura.
Eu acredito que pra mim é só. Questão da hipossensibilidade, né, principalmente, não é o meu caso, né, mas eu acho importante eu comentar um pouco sobre a hipossensibilidade. A pessoa sente menos as coisas, né? Então, podemos usar como exemplo, por exemplo, a questão da dor, sabe? A pessoa se machuca, tá lá sangrando, arrebentada, e fica lá se machucando e gosta do estímulo da dor, mas ela não sente aquela dor. Tem alguns relatos, né, de pessoas autistas em relação a isso, né? De gostar de esfregar o braço, por exemplo, em alguma parede, assim, que vai machucar a pessoa, sabe? Mas para ela é só um estímulo, é um estímulo que deveria ser para dor, mas acaba não sendo processado, né, pelo cérebro dessa forma, né, como algo doloroso, como algo que vai doer. Enfim, tem a questão do frio, né? Tem muitas pessoas que têm hipossensibilidade que não sentem frio. Tá um frio assim absurdo, a pessoa tá lá de regata, tá lá de shortinho, e realmente a temperatura para ela consegue saber que tá frio pelos outros, vem da temperatura, né? Só dessa forma mesmo. Porque por conta dela, do corpo dela, né, da experiência dela, fica um pouco difícil de ter essa compreensão, né, se é realmente uma hipossensibilidade. Porque, querendo ou não, nós vivemos no nosso corpo, nós vivemos com a nossa percepção das coisas. Então, eu com a minha namorada mesmo, né, fomos no atacadão, e eu peguei da geladeira, tipo, cada abridinha na geladeira já me causava muito incômodo, assim, minha namorada falando que tava normal. Aí eu peguei um requeijão, eu tava pegando ele pela tampinha, assim, que eu não aguentava segurar, e ela falando que tava uma temperatura normal. Então é por conta do contato com outras pessoas, normalmente, que a gente consegue perceber melhor essas questões da hipersensibilidade e também da hipossensibilidade. Bom, acredito que por hoje é só, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra questão, podem comentar aqui, deixem seu like, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais com quem você gosta, e por hoje é só. Até logo!